Como fazer o planejamento financeiro na sua empresa? E antes de falar sobre esse tema tão importante, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar aqui embaixo seus comentários sobre o que você está achando dos conteúdos que eu estou publicando aqui no YouTube. Legal? Mas vamos lá. Falando de planejamento financeiro, antes de trazer para o ambiente empresarial, é importante entender que o homem, o ser humano, sempre teve essa necessidade de planejamento. Quando o homem ainda morava dentro das cavernas, ele precisava planejar, porque o mundo, tem as suas estações climáticas e o ser humano sabia que no inverno a escassez de recursos, de alimentos, ela ia acontecer. Então o que eles faziam? Os homens das cavernas, eles iam lá, pegavam as comidas, os alimentos e estocavam, colocavam lá dentro das cavernas os alimentos que iam ajudá-los a sobreviver durante todo o inverno. E para isso, claro que de uma maneira bem intuitiva, mas de alguma forma eles pensavam no que eles precisavam estocar e guardar para garantir a sobrevivência deles durante o inverno. E para uma empresa não é diferente, independente do momento que você está, se você vai abrir um negócio, se você já tem uma empresa, é importante que você faça um orçamento, que você planeje o fluxo financeiro que o seu negócio vai ter, tanto no aspecto de receitas, então fazer uma projeção, uma previsão de entradas, e para isso existem algumas maneiras, você pode olhar para o histórico, se você já tem uma empresa em operação, você pode olhar para os últimos anos, atribuir um percentual de crescimento, então digamos que, esse ano eu vou crescer 5% ou 10% em relação ao que eu cresci o ano passado. Então você faz essa distribuição para o ano, janeiro, fevereiro até dezembro, de quanto que isso representa na sua meta de faturamento, e legal, você tem um orçamento de vendas. Embora você tenha algumas ações de marketing, algum controle nas ações comerciais que você vai tomar, você não consegue assegurar 100% daquele orçamento. Então você precisa tomar medidas para garantir que você atinja aquele resultado. Mas tem um outro fator que está mais na sua mão, que é tudo aquilo que você vai gastar. Dentro de custos e despesas da sua empresa, se você se organiza de modo que você consegue ter uma previsibilidade de tudo aquilo que você vai investir, tudo aquilo que você vai gastar dinheiro, o seu controle é muito maior, porque passa por um processo de decisão. Será que eu gasto este recurso ou não? E quando você tem um orçamento claro do que você vai investir na sua empresa para atingir as suas metas durante um ano, esse processo de tomada de decisão ele fica muito mais claro. Então o orçamento, um orçamento financeiro, ele tem uma série de benefícios que vão te ajudar na sua tomada de decisão. E alguns deles são, primeiro, você tem uma projeção, você tem um planejamento. Então você entende dentro do seu fluxo de caixa, de entradas e saídas, em que momento talvez você precise de dinheiro, de um capital de giro, ou de que maneira você planeja as datas de pagamento, negociação com fornecedores, de prazos, etc., para que você consiga sempre estar com mais caixa do que necessidade de pagamento. Então você ajusta seu fluxo de caixa em cima disso. Um outro benefício importante é um canal de comunicação. À medida que você tem um orçamento muito claro, quando você vai se relacionar, por exemplo, com a sua equipe, com seus funcionários, supervisores que trabalham para você, quando você tem um orçamento bem definido, você dá um planejamento para a sua equipe e pode falar, olha, a gente precisa permanecer dentro desse orçamento. Quando você se comunica dessa forma, os desperdícios, as compras desnecessárias, o foco na eficiência, ele fica muito melhor, porque está direcionando a sua equipe naquilo que a empresa pode e precisa gastar e investir dinheiro. Então esse canal de comunicação ele fica mais assertivo. Um outro benefício também é você ter parâmetros, é você conseguir medir, mensurar os seus resultados. Então à medida que você estabelece um orçamento e mensalmente consegue acompanhar os resultados, avaliando se você está dentro ou está fora, você primeiro avalia o desempenho do seu time, se ele está conseguindo buscar os resultados que se propôs a fazer, E segundo, você consegue analisar esses desvios. Opa, se eu gastei a mais do que esperado, eu tenho que me fazer a pergunta, por que a gente gastou mais do que esperado?
qual plano de ação eu vou fazer, eu vou tomar para que no mês seguinte eu consiga compensar esse desvio, essa diferença. Então, ter esse parâmetro e aí a oportunidade de analisar os porquês e fazer um plano de ação é importante. Ou se não, digamos que você estabeleceu um orçamento e gastou muito menos do que aquele orçamento. É importante você entender também, né? Às vezes tem uma oportunidade embutida ali, ou talvez você orçou um valor que talvez não fizesse muito sentido e aquele valor que estava direcionado para uma coisa poderia ser aplicado em outra, por exemplo, em marketing, na contratação de uma equipe de vendas, enfim, em outros investimentos. Então, ter essa clareza é importante. Agora, como é que você pode fazer esse planejamento financeiro de uma maneira eficaz, né? Então vamos lá, o que você pode fazer? A hora que você sentar na sua mesa, no seu escritório, para pôr na planilha, num sistema para fazer esse planejamento, tem alguns caminhos que você pode seguir. O primeiro, eu já até comentei, é você olhar historicamente o que você vem gastando na sua empresa e atribuir talvez um fator de correção, seja a inflação, ou seja um valor que você quer se manter ali dentro daquele patamar de gasto, ou colocar um desafio de reduzir 5%, 10% do seu orçamento. Você pode estabelecer um parâmetro e definir isso para todas as linhas, né? Agora, o que é mais importante? Que antes de estabelecer um valor, você analise. Então, você olhando para os seus números, é importante que você classifique, categorize os gastos que você tem. Então, gastos com funcionário, gastos com material de escritório, material de limpeza, matéria-prima, despesas de marketing, enfim, tem uma infinidade de gastos que você precisa agrupar para entender o quanto você está gastando em cada coisa, legal? E aí, antes de atribuir um orçamento para os próximos meses, você precisa olhar para cada uma dessas linhas, dessas categorias que você fez e avaliar, poxa, por que eu gastei tanto com material de escritório, por exemplo? Será que eu precisava comprar, sei lá, tanto papel sulfite ou tanta caneta? Enfim, você precisa analisar os gastos se fazem sentido ou não dentro daquela categoria. E faz isso para cada uma das linhas. À medida que você faz essa análise, você consegue identificar várias oportunidades de redução de custo. E aí você estabelece o orçamento, monitora isso ao longo dos meses. À medida que houverem desvios, você toma medidas para combater esses desvios e sempre permanecer dentro desse orçamento, legal? Agora, uma outra estratégia que você pode tomar é o OBZ. O que é o OBZ? É o Orçamento Base Zero. Basicamente, nessa técnica, você desconsidera o histórico que você tem na sua empresa e você parte do zero. Então vamos lá, supondo que você tem um restaurante. Bruno, como é que eu posso fazer um orçamento base zero se eu tenho um restaurante? Legal, você pode, por exemplo, olhar para o seu salão e contar quantas mesas você tem, quantas cadeiras você tem. Digamos que o seu salão tem a capacidade ali, por exemplo, para 30 pessoas. E você sabe que, na média, você vai ter 2 vezes o giro dessas mesas para 30 pessoas, vai atender, em média, 60 pessoas por dia. Você vai trabalhar 24 dias no mês, legal, você tem um parâmetro. 24 dias no mês para 60 pessoas. O que na média, cada uma dessas pessoas consome? Elas consomem 2 guardanapos, um prato de salada, o mix ali dos meus pratos principais são esse. Então você calcula, você pondera o consumo que você vai ter no salão do seu restaurante, pondera o que cada um desses consumidores consomem no aspecto de materiais, de matéria-prima, né? E aí você faz o cálculo. Ou seja, 24 dias vezes 60 pessoas, sendo que cada pessoa, na média, consome 2 guardanapos, por exemplo, você sabe quantos guardanapos você precisa por mês, né? E aí você, na hora de comprar, você compra o equivalente àquele número de guardanapos, e aí você faz o orçamento anual. É um exemplo bem básico, bem simples, mas que se aplica a qualquer coisa no seu negócio. Então, ou você tem para fazer o planejamento financeiro, ou você parte do seu histórico, analisa o seu histórico e coloca ali uma oportunidade de reduzir custos ou ajustar o custo baseado naquilo que você está planejando para aquele ano, ou você pega um orçamento base zero, faz uma previsão de consumo versus preço e aí consegue definir o orçamento. Legal? Mais importante do que tudo isso é você definir os números, monitorar e acompanhar sistematicamente. Porque
Porque à medida que você acompanha os números da sua empresa, você tem mais controle do seu negócio e tendo mais controle do seu negócio, a possibilidade de você construir resultados cada vez melhores aumenta consideravelmente através da gestão e do planejamento financeiro da sua empresa. Legal? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, ajude outros empresários a terem resultados assim como você e deixe aqui nos comentários o que você está achando do vídeo. Legal? É isso, te vejo no próximo conteúdo. Um abraço.